nesse momento com estoque crítico. Vamos seguindo aqui com os bastidores da política. Tiago Gomes já posicionado. Bom dia, Tiago. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Olha, nós vamos repercutir a participação ontem do delegado Lucimério Campos, que é da Polícia Civil de Alagoas, lá na CPI das bets, a CPI dos jogos de azar, que está acontecendo lá no Senado Federal. O depoimento dele, Thaís, era um depoimento bastante esperado, né? Havia ali a coordenação da CPI, estava aguardando muito os depoimentos dele, porque o delegado foi quem liderou 2 operações aqui em Alagoas, inclusive ficou batendo muito forte na participação de influenciadores digitais nessa questão das apostas irregulares, tá? E o delegado aproveitou o momento em que estava lá para cobrar dos senadores e também dos deputados, lá que faz parte também lá do Congresso Nacional, leis mais rígidas para combater essas questões assim envolvendo essas apostas irregulares. Por quê? Ele disse que para enquadrar alguns influenciadores aqui de Alagoas que fazem essas questões, essas apostas e oferecem para a população, ele teve que acionar uma lei de 1950 que dava apenas uma pena de 2 anos para quem cometesse tais atrocidades, né? Essas questões aí envolvendo essas questões das apostas. Vamos então acompanhar essa reportagem. Lucimério Campos é delegado titular da Delegacia de Estelionato da Polícia Civil de Alagoas e foi responsável pela condução da Operação Game Over, que desvendou um esquema clandestino de promoção de jogos envolvendo influenciadores digitais. A investigação revelou o uso de contas demo de demonstração usadas para simular apostas vencedoras para atrair seguidores. Para ele exibir um vídeo ali em que ele diz que está ganhando, ele precisava realmente ganhar no sistema para poder mostrar. E, pasmem, o engodo, a mentira não era só no vídeo que ele tinha da plataforma que era fornecido pela casa de apostas, seja clandestina, seja regular. Simula um jogo, é uma conta onde não se ganha, ela é virtual, e quando o apostador, para jogar, precisa baixar um aplicativo, naquele aplicativo ali, para os influenciadores, era fornecido a famosa conta demo. Ele recebia a conta real, onde ele ia lançar o link para que as pessoas clicassem e apostassem, mas ele recebia também uma conta, um outro link, onde ele entrava, simulava, gravava a tela, demonstrando ali como ele fez o grande ganho. Eu mesma acabei de ganhar 100 mil reais. Estou esperando cair aqui na minha conta para mostrar para vocês. Sem precisar sair da minha casa. Quem é que não quer? O dinheiro que ela sacou não foi do grande ganho, porque o grande ganho foi uma simulação, uma fraude que ela fez na conta demo. Os 50 mil foi o dinheiro que ela recebeu para divulgar a plataforma. O delegado disse que os valores que os influenciadores recebem chegam a milhões de reais e podem incluir uma comissão sobre as perdas. Quanto mais pessoas clicarem no link, que a gente chama no meio policial de caixa da desgraça alheia, quanto mais pessoas jogarem, mais você vai ganhar, porque você vai ganhar um percentual em cima das perdas. Então, Lucimério Campos falou também da dificuldade encontrada para enquadrar os crimes na legislação. Eles acabaram usando a Lei dos Crimes contra a Economia Popular, uma lei de 1951 que estabelece uma pena de 2 anos. Veja o quanto nós estamos enfrentando um gigante com, digamos assim, com uma peteca, um estilingue. A legislação, ela está desatualizada e, como a senhora bem falou aí, você falou, é importante que a Lei 14.790 ela tenha, se não ela ou uma legislação mais recente ou nova, traga aí tipos penais que façam frente a esse tipo de problema. Os senadores agora vão se debruçar, então, em torno do depoimento do delegado e também de outras pessoas que foram convocadas nessa CPI das bets, para então ver o que é que consegue fazer para endurecer, né, colocar mais rígidas essas leis para que possam enquadrar melhor essas pessoas que cometem esses crimes. Muito importante a participação do delegado Lucimério, né? Primeiro mostra a qualidade da Polícia Civil de Alagoas, isso é fundamental, o quanto os concursos, né, de alguma forma, oxigenaram essa força tão importante que são os delegados alagoanos. Agora, uma outra coisa relevante que eu considero, e vale destacar, é que essa CPI tende a não ficar no esquecimento, porque a partir do momento que você vai substanciando com aspectos legais, é possível que a partir daí a própria legislação, como destacou o Tiago, fique ainda mais aprimorada, Thaís. Porque o grande desafio hoje no Brasil é a tornar a discussão em algo palpável, né? Quase sempre se dispersa e fica no ar, mas parece que está muito bem orientada essa CPI.
Vamos mudar de assunto agora, vamos partir para falar do que senador Renan Calheiros disse sobre o cenário inflacionário que ameaça a estabilidade econômica no país. A gente já trouxe isso em destaque na Gazeta de Alagoas. Os detalhes com você, Tiago. Ontem foi uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, da qual o senador Renan Calheiros de Alagoas ele é o presidente. Então, ontem ele recebeu o presidente do Banco Central, né, o Galípolo. Então, ele recebeu isso aí para mais uma prestação de contas, né? Faz parte aí dessa programação, desse cronograma aí de atividades do Senado Federal e da Comissão de Assuntos Econômicos. Por quê? O cenário econômico do Brasil é um cenário fragilizado, com alta de juros, alta dos preços dos produtos, tarifaço dos Estados Unidos também, que tem impactado diretamente aí em algumas questões econômicas do país. Então, isso tudo foi tratado lá na Comissão de Assuntos Econômicos ontem, com a participação do presidente do Banco Central. Mas o presidente da comissão, o senador Renan Calheiros, ele falou exatamente sobre essa instabilidade que está pairando sobre o país, a instabilidade econômica, motivada, então, pela alta do preço dos juros e também a questão da inflação, que está pesando bastante no bolso dos brasileiros. Vamos acompanhar. Enfrentamos incertezas no cenário internacional, com flutuações no câmbio e medidas tarifárias por parte do governo americano que ainda não permitem ver com clareza qual será a trajetória das commodities e de outros itens de exportação do Brasil. A pressão externa influencia o preço dos alimentos dentro do país, considerando um dos vilões do aumento da inflação. Segundo a carta de conjuntura mais recente do IPEA, a projeção do INPC passou de 4,7 para 4,9. Além dele falar, um momento em que o presidente do Banco Central falou, ele falou o seguinte, que a política econômica do país, do Banco Central, tem feito de tudo para tentar conter esse avanço inflacionário, motivado, inclusive, também pelo aquecimento da economia no mundo inteiro. Mas ele também anunciou novidades no PIX, que nós iremos detalhar a partir de agora na fala dele. Vamos ver. Tá aqui a agenda evolutiva do PIX, Tiago, aqui no telão. Pronto, nós temos é um vídeo, na verdade, mas temos algumas questões envolvendo o PIX, é o PIX por aproximação, PIX automático, o PIX parcelado e tem também o PIX em garantia. São novidades. Vamos então soltar esse vídeo então com a fala do presidente do Banco Central. A gente vai ter também o Pix automático, que vai permitir pagamento recorrente por meio do Pix, como conta de luz ou assinatura de streaming. Isso é interessante só para dar 2 exemplos aqui. A gente tem mais de 60 milhões de pessoas que não têm acesso a cartão de crédito. Hoje não tem cartão de crédito. E vão poder assinar serviços como esse sem precisar ter um cartão de crédito, ou algo que muitos de nós já pode ter sofrido na vida, que é quando você tem o seu cartão de crédito clonado em alguma compra que você fez, e você é obrigado a cancelar tudo e refazer todas. Se você tiver um Pix automático, esse risco não existe, né? Você está mais seguro. O Pix parcelado, que vai possibilitar o parcelamento de transação de Pix para o comprador, com recebimento imediato para o vendedor, estimulando o uso do Pix no varejo para a compra de bens e serviços, tanto de valor mais elevado, e gerando novas alternativas mais competitivas para o mercado. E na medida em que o PIX avança, essas novidades, a gente também fica preocupado com a questão dos golpes, né? Porque os bandidos também estão aí correndo contra o tempo para tentar se equiparar, então, a essas novas tecnologias. Tá aí, Tiago. Obrigada pela participação hoje. Os bastidores ficam por aqui. O Marcos tem uma